São Lourenço do Oeste é um município catarinense que se localiza no noroeste do estado. Foi emancipado em 26 de julho de 1958, separando-se do município de Chapecó. Sua colonização iniciou-se no final da década de 1940 por famílias vindas do litoral catarinense e do Rio Grande do Sul. O setor responsável pelo desenvolvimento da cultura no município é o Instituto Cultural São Lourenço, autarquia fundada em março de 2007 que preza pela preservação da história e da memória local, bem como pela produção e manutenção de oficinas, mostras, festivais e espetáculos de artes cênicas e música. O museu faz parte dos equipamentos culturais gerenciados pelo Instituto. Conforme relato de antigos gestores, no ano de 1993, a Prefeitura, com o interesse de implantar um museu no município, fez um estudo com o apoio do Centro de Ensino Tecnológico Federal do Paraná sobre antigas edificações com potencial histórico-cultural. Foi identificada a casa da família Pedersetti como uma edificação com potencial para abrigar o museu da cidade. Construída em madeira, no ano de 1956, a residência se localizava na comunidade de Linha Villani, no distrito de Presidente Juscelino, zona rural de São Lourenço do Oeste. Eles moravam no Rio Grande do Sul e pensaram em vir mais para o sul, para cá, por causa das terras, que as terras eram bastante produtivas na época. Então eles vieram em Chapecó. Chapecó eles moraram, me parece, 13, 14 anos aí. Depois vieram para São Lourenço do Oeste e acharam que era um local bom para a produção, né? Naquela época eu só plantava milho e feijão, né? Naquela época tinha muitos habitantes no interior, né? O interior era muito forte. Parece que os colonos iam bem, né? As terras eram novas também, né? E a cidade era bem pequena. Naquela casa lá também, naquela época, eles se reuniam, faziam esses matinezinhos, sabe? Tocavam gaita lá e se divertiam. Era muito legal, passava o tempo. Então, hoje passa na memória da gente assim, que se fosse voltar o tempo, como era bom aquela época também, né? A casa, com 2 andares, tem 7 quartos. No porão, objetos antigos como utensílios domésticos e pipas de vinho com mais de 50 anos. Tudo deve ser aproveitado e restaurado para o Centro de Cultura de São Lourenço. O projeto já está pronto. A casa deve ser transportada e restaurada ainda este ano. Esse técnico que foi contratado de Curitiba, que ele fez o estudo da casa, e aí ele ficou encantado com a casa porque os pilares principais não tinha prego. Ele chamava sistema de trava, quer dizer, uma peça travando a outra, né? Então ele fez todo o estudo, relatou, colocou em planilhas. No caso de havia necessidade de desmanchar a casa, ele foi numerando todas as peças, né? Para daí alguém que vai montar tivesse conhecimento de por onde começar, né? Eu lembro assim que eles procuraram várias casas assim, no interior, eles foram fazer uma pesquisa e a casa ideal era aquela dos nossos avós, né? Após a negociação com a família, a casa foi doada para a Prefeitura Municipal, que realizou o transporte da edificação para o centro do município. Claro, teve bastante problemas de estrada, que era muito pequena, né? E para transportar essa casa deu muito trabalho. Foi uma luta, porque tinha que cuidar da estrada, a parte da estrada de chão e depois a parte do asfalto. Daí, quando chegamos no asfalto, tanto a Celesc, o carro da Celesc que estava junto, a polícia militar fazendo, né, desviando o trânsito, segurando. E todos os objetos que tinha lá embaixo, na casa, eles trouxeram de caminhão, evidente, claro que era bastante coisa. E aqui a montagem, a gente viu a terraplanagem e tal acontecer, mas assim, ela foi construída exatamente como que era lá no interior, exatamente isso.
tinha a Associação dos Artesãos, que eu fazia parte, e a prefeitura cedeu uma sala para eles. Aí nós vimos aquele museu e fizemos a sugestão de cuidar dele como Associação dos Artesãos. Tinha várias peças grandes, né? Como arado, como carroça, tinha uma carroça pequena, mas tinha facão, foice, enxó, tudo aquelas ferramentas mais antigas, né? E na parte de cima, daí, onde era a sala, tinha a parte arqueológica, ali e na cozinha. A inauguração do museu ocorreu em dezembro de 1996. Contudo, em 2009, a edificação encontrava-se deteriorada e o local não estava mais em funcionamento. A administração municipal optou pela remoção da casa e pela transferência do acervo para outro local. Em 2019, o Instituto Cultural iniciou o processo de implantação do Sistema Municipal de Cultura e, nas etapas de mapeamento dos segmentos e encontros setoriais, percebeu-se a necessidade de reabertura do museu, bem como o fomento das suas atividades. Além de gostar disso, eu achava que era importante para as crianças saberem, os jovens saberem o que aconteceu aqui no passado. Era um anseio meu de que isso voltasse a funcionar e fosse recuperado, né, o que se perdeu dentro do possível. Para mim foi uma alegria muito grande, porque eu me envolvi tanto que aquilo fazia parte, como se fizesse parte da minha própria história. Sendo funcionário, a gente se atentou mais a esses detalhes, né, do museu que tinha existido na cidade, do acervo, né, que parte dele ainda estava no Instituto Cultural. E com a abertura do edital Elizabeth Anderle, foi submetido um projeto aprovado e também aprovado um outro projeto com o Poder Judiciário de São Lourenço do Oeste, para realizar as primeiras etapas de trabalhos referente ao museu. O espaço é a sala de exposições do Instituto Cultural, que fica localizada no centro de eventos. Acontece, né, de pessoas perguntarem: e o museu? Como está o museu? Como estão os acervos? Onde estão? O que aconteceu? Por que aconteceu? Né, por que não está ativo? Então acredito que é um desafio, talvez um dos principais desafios da instituição, né, da sua história, levar isso para a comunidade, porque muitas vezes a cultura ela é tão presente no nosso dia a dia, né, que as pessoas não percebem o quanto ela é presente e é importante. O Museu Lourenciano, Comercindo Pedersete, esteve fechado por quase 10 anos e reabriu para atender estudantes de todos os níveis que realizam pesquisa nas áreas das ciências humanas e sociais. Também são realizadas exposições temáticas, ações educativas e eventos de caráter artístico e cultural. O novo espaço se localiza no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, juntamente com o Instituto Cultural.